Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui juntos, eu, Ana e o Davi, porque nós vamos iniciar um novo projeto em que o nosso foco é falar sobre psicologia, saúde mental, falar sobre temas além da clínica, levar o que a gente trabalha dentro da clínica para fora. Então, estamos aqui nesse bate-papo, dando as boas-vindas a essa nova etapa, não é, Davi? Tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Davi Costa, sou psicólogo clínico também. Minha especialidade é terapia de aceitação e compromisso. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, olá a todos, boa tarde. Eu sou Ana Silva, psicóloga clínica, sigo dentro da TCC e eu me aprofundei dentro dos transtornos de ansiedade. Davi, eu acho que eu gostaria de primeiro pontuar para todo mundo, assim, como eu e você viemos parar aqui nesse contexto e nesse momento. Porque acredito que algumas pessoas saibam como a gente se conheceu, sim, mas talvez outras devam pensar, como assim a Ana e o Davi ali juntos para falar de saúde mental? Então, você gostaria de contar como que nos conhecemos? Claro, nós nos formamos juntos no Unilavras, né? Fomos alunos de turma aqui, companheiros dos últimos anos de curso. Foi um prazer. Ali a gente começou a nossa amizade, né? E agora estamos trabalhando juntos, falando aí de saúde mental, estendendo até vocês um assunto que é tão importante, né? Exato. Me lembro na época da faculdade que primeiro a gente fazia algumas matérias separadas, depois, mais para o final do curso, a gente estava sempre ali com a mesma grade e a gente sempre teve a mesma sintonia no pensamento em questão de olhar clínico, condução, respeito ao paciente. Então a gente teve a oportunidade de participar das mesmas supervisões de estágio. Então a partir disso nasceu uma amizade, mas eu acho que não ficou só entre eu e o Davi, se ele me permite dizer, que... O André tá aqui. O André tá bem ali, o meu esposo. O André ficou muito amigo. Davi ficou muito amigo do meu esposo André e eu também da Flávia, esposa do Davi. Então a amizade foi para além da faculdade. Sim. E agora estamos aqui. Davi, eu gostaria de iniciar pontuando o que a gente vai conversar hoje, nosso bate-papo. O tema é sofrimento. E eu já vou puxar uma pergunta que eu sei que o Davi, ele é sensacional falando disso. Davi, é possível viver sem sofrimento? Eu queria dizer que sim, mas não é possível viver sem sofrimento. Sofrimento é condição humana. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente fala muito sobre a linguagem, a importância da linguagem, como a linguagem significa a realidade, como nós pensamos a partir da linguagem, e nós somos seres de sofrimento porque nós somos seres de significado, né? Então nós olhamos para a vida, buscamos significado nela, e a vida nem sempre é tão linear e tão coerente como a gente gostaria, né? Nós temos um cérebro que foi formatado em uma época diferente da nossa, né? Hoje a gente está dentro de uma sociedade complexa, com toda a elaboração que ela tem. Nosso cérebro é um cérebro de sobrevivência. A gente passou muito mais tempo em savanas, florestas, do que em sociedades organizadas, né? Então, por muitos milhares de anos, foi útil para o nosso cérebro rastrear problema para poder sobreviver. E hoje, por mais que nós estejamos dentro de uma sociedade mais organizada, e a gente não tem os perigos, principalmente a gente que está aqui no interior, né, em cidades muito mais calmas, a gente não tem o perigo de encontrar um predador ali na esquina, a gente ainda tem uma mente que rastreia o tempo todo a possibilidade da coisa não funcionar. Então, mesmo que a gente tenha uma vida estável financeiramente, que é o que a gente busca, né, nós não temos uma mente tão pacífica a ponto de parar de procurar problema. Então, infelizmente, o que a gente pode conseguir, inclusive com terapia, e a gente ajuda muito nesse aspecto, é ensinar o paciente a fazer uma leitura de um mundo mais saudável, mais flexível, mas sem sofrimento, ou infelizmente não há como viver. É condição humana. Não tem como viver sem sofrimento. Isso assusta, primeiro momento, porque a gente também associa o sofrimento à dor.
E talvez nem sempre os dois estão juntos, você concorda? Perfeito. Quando eu estava me preparando para esse nosso momento, eu trouxe um pedacinho aqui de um livro que eu gosto muito. E ele fala muito sobre a vida do Viktor Frankl. Sensacional ele, né? Ele... Escritor, psiquiatra. E assim, o Viktor, ele viveu e ele passou pela tortura dos campos de concentração. Ele foi ali levado ao ápice. Eu não gosto de comparar sofrimentos, mas ele foi levado ao ápice do sofrimento, porque ele perdeu a família, os vínculos dele, constante humilhação, reduzida a algo de um tratamento que eu acho que é desumano. Então ele não tinha nada, sabe? E é interessante porque ele passou por essa vivência e ele fazia uma pergunta a alguns pacientes que chegavam para ele. Quando o paciente estava em muito sofrimento, mas muito sofrimento, ele perguntava assim: você não desiste da vida? Acho que ficaria melhor assim. É uma pergunta de impacto. Sem dúvida. E muito corajosa para ser feita. Eu me imagino, eu como psicóloga, não teria talvez a coragem para uma pergunta como essa. E ele fazia isso. O paciente, a pessoa em extremo sofrimento, ele perguntava: por que você não desiste da vida? E a partir da resposta da pessoa, ele sabia quais caminhos conduzir para conseguir trilhar um caminho com essa pessoa de propósito na vida, um propósito para além do sofrimento. Então, muitos pacientes respondiam: eu não desisto da vida porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um trabalho que para mim é importante, porque é a minha carreira, porque o que eu conquistei, tem pessoas que me amam. Então, ou seja, ele estava tirando o olhar, porque o sofrimento ali, a gente fecha, né, dentro de uma bolha. Ele estava tirando o olhar desse sofrimento e falou assim: bom, então essa pessoa tem um porquê viver, né? Ela tem um motivo para além do sofrimento. E a partir daí ele ia construindo o caminho terapêutico, mostrando que talvez não tem como não ter sofrimento. Perfeito. Mas que quando a gente encontra um propósito para além desse sofrimento, ele se torna mais suportável. Perfeito. Você acha que faz sentido, Davi? Faz muito sentido, e a fala do Viktor Frankl, ela é desafiadora no sentido de fazer o paciente escutar o próprio sofrimento, né? Porque a gente tem uma percepção de que o sofrimento deve ser sempre evitado, mas nada que não seja importante não nos faria sofrer, né? A gente sofre por aquilo que é importante. Então, escutar o sofrimento é importante. O que o sofrimento está dizendo, né? Geralmente ele está envolvido com valores que não estão sendo respeitados, satisfeitos. Exato. A saída com o sofrimento não é evitá-lo, mas escutá-lo, né? Ter paciência para entender por que dói, né? Por que sofre. Acho que você entrou no ponto importante. Nós queremos o tempo todo fugir do sofrimento. Então a gente busca entorpecer a dor, a gente finge que ela não está lá, a gente acha que é besteira, só que ela está lá, o sofrimento está lá. E eu penso muito, Davi, até uma pergunta assim para a gente construir algo juntos aqui. Pensa nos momentos da sua vida. Não foi naqueles momentos de maior sofrimento que você mais se desenvolveu, mais cresceu, mais assim amadureceu talvez emocionalmente? Porque quando você fala do cérebro evolutivo, eu acho que é até uma condição evolutiva nossa mesmo, que nós não temos a tendência de tirar aprendizado ou focar quando as coisas são muito boas. A gente não foca tanto nisso. Quando tudo dá certo, lembra quando tudo deu certo? A gente não foca tanto nisso. Sim. Agora a gente lembra muito bem quando tudo deu errado. Quando as coisas não foram boas pra gente. E não foi aí que foi o desafio de passar por esse sofrimento que nos fez crescer? Pensa na sua jornada de vida. Você acha que casa um pouco? Claro, faz todo sentido. Faz todo sentido. O sofrimento desperta a gente para coisas que a rotina não nos permite perceber muitas vezes, né? Sim. E com certeza o sofrimento ensina muito. Ouvi-lo é muito importante.
Aí eu acho que fica uma pergunta que talvez o paciente ele possa sentir, o paciente ou quem está nos ouvindo, talvez, ou assistindo, possa ter a curiosidade, mas isso não seria passividade diante da dor? Você querer escutar o sofrimento e ouvir, isso não é uma passividade diante da dor, Davi? Com uma frequência muito grande, quando eu estou trabalhando a aceitação, os pacientes colocam essa questão assim, mas se eu for gentil comigo, se eu tiver autocompaixão comigo, será que eu vou andar? Será que eu vou produzir? Porque parece que se eu for gentil comigo quando eu estou sofrendo, eu não vou dar conta das coisas, né? E o que mostra que muitas vezes a gente acaba lidando com o que é desafiador da maneira menos saudável possível, né? E infelizmente às vezes a gente veio de contextos familiares de tanta cobrança que a gente não aprendeu a ser gentil com a gente quando é cobrado, e a gente se cobra ainda mais, cria sofrimento em cima do sofrimento, culpa em cima da culpa. Então, ouvir o sentimento, ouvir o sofrimento, nesse caso, é apaziguar a situação. Peraí, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou sofrendo? Por que essa situação está me perturbando tanto? Diferente de a gente não escutar esse sofrimento e ainda se cobrar em cima dessa situação, se pressionar em cima dessa situação. E quando a gente fala de autocompaixão, Ana, vem aquela coisa de a gente ter uma disponibilidade a ser gentil com todo mundo à nossa volta, mas quando diz respeito a nós mesmos, geralmente a gente não tem essa habilidade. A voz é mais crítica. É mais crítica do que gentil. Nossa, Davi, isso mesmo. Quando você fala sobre isso, é muito comum mesmo a gente pensar, bom, se eu for gentil, então se eu aceitar o que está acontecendo comigo, não, então eu vou estar, como se diz, sendo passivo diante do que está acontecendo, e não é bem assim, não é, Davi? E eu penso muito, Davi, que o sofrimento, ele faz parte das camadas da vida. Sem dúvida. Não tem como nós vivermos sem passar por etapas que vão nos tirar do eixo. E quando você diz que, às vezes, a gente quer passar rápido demais pelo sofrimento, ou é muito crítico com a gente, como assim, por que você está sofrendo? Já devia ter superado. Eu penso em alguns exemplos. Por exemplo, separação. Às vezes um casal está enfrentando uma separação, pensa em namoro, por exemplo. Namorou por muitos anos, até que os dois viram que talvez não daria, por algum motivo, tem o término. E o que às vezes mais se ouve? Mas você ainda sofre por ele ou por ela? Você devia superar, a vida que segue. Não seria o momento de olhar para dentro do seu sofrimento? Ao mesmo tempo, quando você perde o emprego, não tem isso? Não, então já vai rápido, procura outro, e vida que segue, tudo, e a pessoa não tem esse momento de digerir aquele sofrimento que ela está passando. Sim. Você lembra de outros exemplos aí que a gente pode pensar juntos? Dentro dessa sociedade líquida, né, o Bauman define que a gente vive numa sociedade líquida e que os valores vão ficando fluidos, né? Me parece que a gente tem essa cobrança ultimamente de sofrer o mais rápido possível, né? Uhum. Então, pegando o exemplo que você citou, a pessoa estava dentro de um namoro, de um relacionamento de 10 anos. O relacionamento termina, a gente quer se comportar como um robô, né? Como uma inteligência artificial, que você vai lá, dá um comando, ela responde. A gente não é assim. Né? Foram 10 anos de relacionamento. Como que se esquece 10 anos de relacionamento em 2 semanas? Isso sequer é possível. É claro que se o relacionamento terminou porque alguma coisa aconteceu ali e não fazia mais sentido a relação. Mas não quer dizer que ela não fez sentido por muito tempo, que ela não foi relevante por muito tempo, que ela não foi importante por muito tempo. E às vezes aquele término ali, vamos criar só um exemplo básico aqui. O casal entrou numa crise nos últimos 6 meses que acabou culminando no fim do relacionamento. Sim. Mas tem 9 anos e 6 meses para trás de história que foi construída junto. Né? Então, essa pressa que a gente tem de fazer a carreira funcionar o mais rápido possível, de superar sofrimento o mais rápido possível, faz sentido para a sociedade líquida, faz sentido para a vida de fast food que a gente tem agora, de pedir a coisa aqui e entregar lá, mas nós somos seres existenciais e complexos, as coisas precisam de tempo para se encaixar, né? Davi, sensacional esse termo que você usou.
essa vida de fast food. E é isso mesmo. E tem os pequenos sofrimentos, eu acho que às vezes a gente não dá tanto valor e a gente não repara. Quer um exemplo? Quem está prestes a formar. Que baita angústia, que baita sofrimento. O que vai ser a partir do... Porque você está fechando um ciclo, você vai iniciar outro. É um sofrimento silencioso, porque eu já ouvi de muitas pessoas, deve ser ingratidão minha, porque eu tô sofrendo, eu devia estar feliz, porque eu vou formar e tudo. Mas o incerto, ele traz também essa angústia, esse sofrimento. E todo mundo forma, mantém-se como se, não, tá tudo bem, é o querer a carreira rápido, mas às vezes a gente não sabe como vai construir esse caminho. E isso causa sofrimento. Quantas pessoas não chegam hoje na clínica porque estão nos últimos períodos de uma faculdade e estão angustiados porque... E agora? Mas não chegam com essa proposta inicial. Mas aos poucos a gente percebe que tem essas camadas de sofrimento que às vezes nem a pessoa enxergou ainda. Sim. E tem o que eu digo também, o sofrimento que ele é... Vou usar um termo aqui, tá? Fontes na minha cabeça. Sofrimento produtivo e improdutivo. Muito bom, muito bom. O que você pensa disso? Existe sofrimento produtivo e o que é improdutivo pra gente? Existe sofrimento produtivo e improdutivo. Claro que existe e a gente precisa dar atenção para eles, saber separar as coisas, né? E a gente está sempre achando que o sofrimento é ruim e rejeitando o sofrimento. Mas se a gente retoma aquele ponto que a gente já tratou, que o sofrimento está dizendo de coisas que são importantes, olhar com mais gentileza para isso e perceber como a gente vai lidar com esse sofrimento, né? A pessoa que quer passar num concurso público, por exemplo, ela está procurando uma estabilidade financeira para o resto da vida. Um concurso público que tem uma disputa enorme, centenas de pessoas buscando aquela vaga, e ela, para passar nesse concurso, ela vai ter que dedicar, 2, 3, 4, 5 anos de estudo. É claro que a pessoa que está ali diante de um monte de livros todo dia, essa não é uma relação saborosa com a vida, né? Nem um pouco. Não é delicioso você tirar 7 horas do seu dia e ficar lá revisando inciso 3, parágrafo 2 o tempo inteiro, não é? Mas é produtivo. Eu estou construindo um arcabouço teórico que vai proporcionar com que eu tenha mais estabilidade a próxima vez que fizer a prova, né? Isso eu tento, inclusive, desenvolver com os meus pacientes que são concurseiros. Sim. Né? Poxa, faça provas, mesmo provas que você não quer passar. Se inscreve em provas, porque você precisa estar acostumado com o ambiente da prova. Exato. Esteja lá com a pressão da prova, com a pressão de ter que responder, porque quanto mais a gente se adapta, eu acredito que a gente entenda treinamento quando diz respeito a coisas básicas, como, por exemplo, andar de patins. Sim. A gente sabe que se não subir no patins, não andar de patins de novo, já não fica bom. Mas para outras coisas isso é importante também, para o concurso público. Você precisa se acostumar com a prova, você precisa se acostumar com a pressão do dia da prova, se acostumar com a pressão de encontrar as pessoas que vão disputar essa vaga, com a pressão de olhar para aquela matéria que você estudou tantas vezes, agora lá reduzida a um parágrafo, não é? Você ficou 5 anos estudando aquele parágrafo, vai definir entre A, B, C e D. Isso precisa de treinamento, né? De paciência. Então, esse sofrimento é absolutamente produtivo. A gente entende isso para academia, não é? A gente vai para academia, o dia que sai de lá com dor, hoje eu treinei com hoje foi bom. Sofrimento produtivo. É o estresse bom, sabe? O estresse que é bom. Exato. E quando não é produtivo? O que seria um sofrimento improdutivo, Davi? Tem uma expressão que a gente usa muito que é a ruminação, né? Que é ficar remastigando aquela situação muitas vezes e de novo. E é um sofrimento que não vai para lugar nenhum. Exato. Ele é só remastigado, né? Um exemplo básico disso é você tem uma discussão com a pessoa, na hora você não consegue dar a resposta correta. E aí são 2 dias repassando aquele cenário, eu podia ter dito isso. 2 dias perdido numa discussão que passou, né? A ruminação é uma coisa que a gente precisa parar, ter paciência com a gente. Sim. Por que é importante essa discussão? Por que ganhar essa discussão é tão importante? E separar o que é produtivo do que é improdutivo, para a gente não ficar remastigando coisas que não servem para nada, né? Davi, até porque essa ruminação ela causa uma baita ansiedade.
Tem um gráfico que eu gosto muito dele, que é assim. Vou tentar projetar ele aqui na tela. Mas esse gráfico, Davi, ele primeiro mostra a imagem de uma zebra, tá? Então a zebra, isso agora é uma suposição, tá? A zebra tá tranquilinha, então o ponto dela tá aqui embaixo, tá tranquila, tá? Imagina uma linha de questão de paz, de tranquilidade, ela tá aqui, ela não tá em perigo, ela não tá em alerta, ela tá pastando, tá normal. Só que essa zebra percebe que tem um predador ali na frente espreitando ela. O que acontece automaticamente? Essa linha sobe, alerta de perigo, entende? Querendo ou não, é um estresse, é um sofrimento rápido, digamos ali, um alerta. Sobe, o que ela vai fazer? Ela vai correr dali, né? Então ela vai entrar no modo fuga, ela corre, sai dali, encontra outro pasto e a linha dela desce de novo, porque ela fala, bom, ele já não tá mais aqui, vida que segue. Ela vai pastar, viver a vida dela, olhar o céu e tudo. Aí esse gráfico tem um comparativo. Tem uma pessoa que simula a nós mesmos, né? Essa pessoa tá tranquilinha, um gráfico aqui embaixo, tal como a zebrinha, nada acontece. Aí, Davi, vamos supor a situação que você falou, tá? Alguém te desafiou. Alguém da família falou uma coisa que te irritou, que você não gostou, te deixou tenso. O que acontece? Sobe. Opa, algo aí acionou o meu sistema de alerta. Só que diferente da zebra, a gente às vezes já saiu do contexto. Não, na verdade a zebra não saiu do pasto, a gente já saiu do contexto. Eu não tô na frente daquela pessoa mais, eu não tô naquele contexto. Um exemplo que eu gosto de usar muito, vou alterá-lo aqui, apresentação de trabalho. Você tá tranquila, na hora que vai apresentar, sobe. Aí acabou o seminário, você saiu, você já não tá mais na sala de aula. Só que aí a nossa linha continua aqui em cima, porque a gente começa a ruminar a situação e depois a autocrítica aparece. Ou seja, a gente não desce igual a zebra, né, e fica normal. A gente fica ruminando, nossa, eu devia ter falado diferente. Deveria ter feito melhor, mas será que a pessoa ouviu? Será que ela gostou do que eu falei? Mas será que eu não poderia ter me posicionado melhor? Aí entra a ruminação, já junta com a autocrítica, falando, nossa, eu sou horrível mesmo. Aí eu não quero mais apresentar e tudo. Isso não aumenta a ansiedade? Aumenta, sem dúvida. E querendo ou não, igual você está falando, essa ruminação aqui, depois que acontece algo, igual quando alguém pensa, né, tive uma conversa, o que eu posso falar depois, entrando na ruminação e depois vem na autocrítica. Devia ter me posicionado. Por que eu não respondi a pessoa? Fez sentido, Davi? Faz muito sentido. Você me faz lembrar como a gente, às vezes, Ana, se trata com regras finais, assim, né? Eu não sou capaz, eu não sei resolver isso, isso não é bom, eu não sou bom. Nós somos um contexto, a gente está aprendendo com a situação, né? Não é porque eu não soube responder que eu não posso aprender sobre essa situação e depois ter uma resposta melhor, né? Então, eu brinco muito com os pacientes que a vida acontece no gerúndio, assim, ando, indo, aprendendo, evoluindo, caminhando. Errando. Parar de se tratar. Eu não dou conta disso. Nossa, mas isso é grande demais. Você não está dando conta disso agora. Isso não quer dizer que você não possa aprender com essa situação e lidar melhor com ela. Né? Quando eu disse que eu não dou conta, é a coisa. O leão está vindo, eu vou perder sempre. Né? Eu sou uma zebra que não consegue correr de leões. Não, peraí, esse cenário é muito maior. Dá para analisar isso de outras formas. Como a gente diminui a nossa capacidade de passar pelo sofrimento. Exatamente. Né? E eu acho que isso nos desorienta. Porque a gente acha que não tem caminho, que a gente não tem força e que eu não vou conseguir agir se algo acontecer comigo. Talvez por isso a gente fica tanto no futuro querendo evitar um sofrimento. Talvez porque a gente acha que não tem capacidade. Não é verdade? E como o sofrimento distorce a coisa quando ele está ali, né? A gente para de enxergar as coisas de maneira mais clara, então ouvir o sofrimento é importante por isso. Olhar para o cenário, ao invés de olhar através do sofrimento, olhar o sofrimento. Né? Porque quando eu estou olhando através do sofrimento, a gente fica nessa coisa, e rumina, e pensa de novo, o que eu poderia ter dito, o que poderia ter acontecido se eu tivesse dito aquilo, ele podia dizer aquilo.
quanto de tempo a gente perde com isso, né? A pessoa às vezes está lá estudando para o concurso, não vou dar conta de passar no concurso, de jeito nenhum. Meu primo passou em 5, mas eu não sou capaz de passar em meio. Você está se bloqueando ali, as horas de estudo que você poderia estar aprendendo, você está sofrendo com a possibilidade de não passar, você perdeu 5 horas sofrendo com uma situação. Então, em terapia, a gente aprende isso, olhar para o sofrimento. O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Porque é importante para mim ter o respeito daquela pessoa. Ela não me respeitou. Exato. Eu gostaria que ela tivesse tido paciência de perceber que eu não mereço essa observação. Então, o que tem aí no fundo? Desejo de ser respeitado. Sim. Isso não pode gerar, quem sabe, talvez, se valer a pena, e esse cálculo deve ser feito, será que não vale a pena ter uma conversa de novo com essa pessoa e dizer, olha, nossa última conversa não foi legal e isso não foi bom para mim nem para você, me perdoa se eu errei contigo, eu sinto que eu não fui respeitado quando você falou aquilo. Desculpa, também não queria te machucar, eu estava nervoso. Ok, então eu te perdoo, você me perdoa. Resolveu. Quanto tempo demorou essa conversa? Meia hora estourando. Mas quanto tempo a gente pode sofrer com isso? Né? Dias. Anos, décadas. Quantas vezes a gente vê isso, né? A pessoa está sofrendo com um negócio que aconteceu 20 anos atrás. Ele fala, eu não esqueço o que ele me falou, eu não esqueço como fui tratada. Não é assim? Olha através do sofrimento, ao invés de olhar para o sofrimento. Incrível. Olhar para o sofrimento dá uma oportunidade de fazer gestão disso. Olhar através do sofrimento é distorção. Sim. E aí a gente pode distorcer a próxima década, né? Eu acho que isso é uma forma também de tirar um pouco esse imediatismo da vida, sabe? Ao mesmo tempo que eu falo que tem pessoas que fogem do sofrimento, tá? De qualquer coisa que possa se assemelhar. Muitos querem algo muito imediato, uma resposta rápida, uma atitude muito rápida. Isso também causa um certo sofrimento. Sim. Acho que cada um de nós precisa entender o seu tempo. Meu tempo de digerir o que aconteceu é diferente do seu. Quando a gente traz isso para dentro do consultório, é revelador o que cada paciente pode trazer ali sobre respeitar o seu tempo de sofrimento, o seu tempo de processar as coisas ou de ter uma conversa difícil. Sim. Não é? Queria propor uma pergunta, algumas perguntas. Vamos lá, Davi? Bora lá. Muitas vezes evito compartilhar minhas dores e sofrimentos mais profundos com familiares e amigos para não preocupar eles ou para não parecer fraco. Como que esse sofrimento silencioso afeta a longo prazo a qualidade e a autenticidade dos meus relacionamentos íntimos? Acho que por outras palavras eu escondo o que me incomoda, eu escondo a minha dor porque eu tenho medo de te incomodar. Eu tenho medo de eu parecer fraco. Isso não torna as relações rasas? Torna as relações rasas. Talvez uma das coisas que a gente faça menos é treinar as nossas relações, né? Dar espaço para falar como a gente se sente, ouvir como o outro se sente. Principalmente quando a gente está lidando com o ser humano, eu acredito, Ana, que a gente lide muito com suposições e que elas fiquem só dentro da nossa cabeça, né? Será mesmo que essa pessoa, ouvindo você falar das suas situações, dos seus medos, vai te ter como uma pessoa fraca? Né? Totalmente. Então a gente já cria uma suposição ali que vai ser rejeitado, que vai... É claro que muitas vezes a gente tem indícios disso, né? É claro que essa situação precisa ser analisada, paciente a paciente. Sim. Mas treinar as relações, se dá a oportunidade é uma coisa que a gente foge muito quando fala de relações humanas, mas é a coisa mais fundamental para relações humanas, que é se vulnerabilizar, né? Acho que essa é a palavra. Né? Eu estou aqui porque eu quero melhorar minha relação com você e eu tenho dificuldade de falar contigo porque eu tenho receio de que se eu me abrir eu vou me sentir fraco. Então você poderia me ajudar com isso porque eu tenho um pouco de dificuldade, eu quero tanto a sua admiração que eu tenho medo de parecer fraco diante de você, mas eu entendo que para a nossa relação ser mais profunda e importante, eu preciso ser sincero aqui. Sim. Então é difícil para mim ser sincero, mas eu estou escolhendo ser sincero porque é importante para mim ter uma relação significativa com você. Esse diálogo é difícil.
Mas eu acho que ele que constrói Perfeito. a relação. Vulnerabilidade. Você usou essa palavra. E eu acho o quanto a gente esconde a vulnerabilidade em amizades, em relações dentro da família, no trabalho. Sim. Porque, com certeza, tem ambientes e pessoas que a gente não vai ser 100% ali vulnerável. Mas a questão é que talvez a gente generaliza isso para todos e para tudo. Imagina numa relação como um casal. Se você não é vulnerável com seu parceiro ou com a sua parceira, como pode construir algo? Entende? Se você esconde sempre o seu sofrimento, você não consegue ser espontâneo, como construir algo? Não é? Até dentro desse tema, eu vou puxar uma segunda pergunta, tá? Quando estou sofrendo por um relacionamento que acabou, eu me sinto culpado por não conseguir superar rápido, como a sociedade espera. Nesse caso, como que a psicologia entende essa pressão social por velocidade? E como posso me permitir viver o luto sem ser julgado como fraco? Posso só fazer uma consideração? Manda, por favor. Essa palavra luto ela é essencial aqui. Converso muito com o André sobre isso. Muitas vezes achamos que o luto é só quando perdemos alguém, certo? Mas o luto, ele pode ser em qualquer forma de perda, de separação. Um trabalho que você queria muito, às vezes você está há 20 anos no trabalho e de repente, de uma hora para outra, você não tem mais. É o luto daquela rotina, daquele trabalho, daquela vida profissional. E o mesmo acontece na relação. Uma separação não vai vivenciar um luto ali, numa separação? Sim. Então, quis fazer essa consideração, mas quero ouvir você, Davi, pra gente construir juntos aqui. A relação acabou. Aqui tá dizendo, me sinto culpado. Como não consigo superar rápido, assim como a sociedade espera? Como que a psicologia, ou como você, enquanto psicólogo, enxerga isso, Davi? Tem um teórico da psicanálise, não é minha área, mas eu acho interessante a fala do Lacan, quando ele diz que a gente se constitui a partir do olhar do outro. Sim. Então a gente foi treinado a isso, né? Eu sou bonito, feio, inteligente ou menos inteligente pelos feedbacks que a gente acaba recebendo na rotina das pessoas que estão à nossa volta, né? E o problema é que a gente vicia muito nisso, né? E acaba não lidando com o luto e com o processo de uma relação que é importante para a pessoa, porque ela está preocupada com o que as outras pessoas estão pensando dessa relação. Mas será que isso é tão importante assim? Vai fazer tanta diferença o que as pessoas pensam ou não a esse respeito? Né? Será que o foco não tem que mudar da opinião das pessoas sobre o fim da relação para a pessoa olhando para o próprio processo de luto dentro de uma coisa que foi importante, para mudar esse foco é importante? Né? Até porque não dá para controlar a opinião dos outros, né? Às vezes a gente faz o nosso melhor e não é suficiente. Às vezes a gente faz coisa que a gente não acha que está tão bom e elogiar. Então, depender da opinião do outro para dar significado para o que é importante para a gente, não sei se é o caminho mais saudável, né? Não. Olhar para si, para a importância dessa relação, talvez fosse o melhor caminho. Acho que isso é muito construído dentro do setting terapêutico. Vou usar esse termo também. Porque ali a pessoa vai se ouvir. Perfeito. E ela também vai trazer essas falas de fora. Mas ela vai conseguir entender assim, é igual você estava falando, né? Eu não estou olhando pelo sofrimento. Através do sofrimento. Eu estou enxergando ele, como que ele está me afetando e o que eu consigo tirar ali, o que ele está me comunicando, né? Ô, Davi, só um ponto quando você traz assim, o quanto as pessoas às vezes opinam e falam e a gente pega isso pra gente. Essa semana teve um dia que eu tava conversando com um grande amigo e a gente tava ali num grupo juntos e todas as pontuações que ele ia fazer, e pontuações riquíssimas, sabe, assim, de muito conhecimento e tudo, muito minuciosa. Ele é uma pessoa que ele olha muito detalhe e ele vai trazer aquele detalhe minucioso e tudo, um senso crítico muito bom, sabe, assim, nesse sentido.
Só que antes dele fazer todas as considerações, ele usava uma palavrinha antes. Ele dizia, gente, eu vou estar sendo muito chato, mas... Ai, gente, eu vou ser chato de novo, mas olha isso aqui. Nossa, gente, eu devo estar sendo muito chato, não sei se eu falo, mas vocês enxergaram isso aqui? E aí depois, quando a gente finalizou ali o grupo de estudos, eu conversei, eu falei, olha, uma suposição. Acredito que você tenha ouvido muito na vida essa palavra, ou ter sido taxado muito de chato. E você pegou isso para você. Ou seja, ele se chama de chato. Mas eu falei, olha as considerações que você falou para mim, não tem nada de chato, são riquíssimas. E adorei seu ponto de vista. Mas o tanto que a gente ouve de fora o que somos, a gente pega isso sem passar por um filtro e falar, será que essa sou eu? Fala, nossa, Davi, você foi um filho muito difícil, muito difícil. Será mesmo, Davi, que você foi um filho difícil? Um adolescente difícil? Ah, mas você sempre foi difícil na escola, você nunca aprendeu. Será? A gente não pega muito? Sim. Essa é uma consideração que eu vou trazer para nós. Só acrescentando o que você está dizendo, uma coisa que a gente vai trabalhando muito em terapia é fazer o paciente se ver, né? Porque ele está se vendo sempre pelo olhar do outro o tempo todo, e o que faz algum sentido, afinal de contas a gente está olhando sempre para fora, né? Sim. Tudo que a gente está vendo está fora de nós. Terapia é ensinar você a olhar para dentro. E olhar para dentro é um pouco difícil, né? A gente não está acostumado a olhar para dentro. E a terapia trabalha muito isso, que é olhar o seu valor a partir dos seus olhos e, de fato, valorizar isso, né? Peraí, a minha opinião, meu respeito é importante. Às vezes a gente chega na clínica com o paciente nesse ponto, ele causa até estranheza, né? Sobre a minha opinião sobre mim é importante? Poxa, a mais importante que existe? Mas será mesmo? Então, é um exercício, né? Sim. Exercício, valorizar a própria opinião acerca das coisas, a própria perspectiva, o que valoriza dentro disso, né? Valorizar a própria perspectiva. Ótimo. Exatamente o que você falou. A gente precisa valorizar a nossa perspectiva. A gente ouve a do outro, pondera, filtra. Faz sentido? Se fizer, eu acolho. Se não, talvez eu não vou pegar. Não é verdade? Sim. Bom, Davi, estamos chegando no final. E para descontrair nesse final, eu vou lançar uma questão aqui. Davi, totalmente fora do que a gente conversou hoje, tá? Mas para a gente descontrair. Psicólogo, ele faz terapia? Foi fácil e recomendo. Falo isso com frequência. Será que é normal? É normal psicólogo fazer terapia, Davi? Normal. É uma grande pirâmide, onde psicólogos atendem psicólogos. Oh. Brincadeira. Brincadeira. Psicólogo faz terapia. Não todos fazem, mas acredito. Você faz terapia, Davi? Faço terapia há muitos anos. Eu também estou no processo terapêutico. E eu acho muito importante a gente trazer isso para quebrar um pouco de... então o psicólogo, ele é intocável, ele sabe todas as respostas, ele deve aplicar tudo na vida dele. E às vezes a gente... Às vezes não. A gente não precisa de alguém ali também nos amparando. Não é verdade? Eu uso uma metáfora que é a dos olhos, né? Os nossos olhos nunca se viram, porque eles estão ocupados em ver. Então todas as vezes que os nossos olhos se viram foi por auxílio de alguma coisa, né? De um espelho, de uma câmera, de uma foto. E a terapia também ajuda o psicólogo a se ver. A gente também tem dificuldade de olhar para as nossas próprias questões muitas vezes, porque como a gente está dentro da própria vida, ter um outro ali para ajudar a gente a perceber as nossas próprias situações é extremamente importante. Exato. Faço terapia e recomendo. Faço terapia e recomendo. Davi, suas palavras eu acho que dizem tudo. Então, vou me despedir aqui de você, de todos também. Um bom dia para todos. Até mais, pessoal. Até logo. Mais.